o atraso do Brasil na compra das vacinas. Nós fizemos uma análise que estimou que, especificamente, o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes. E logo depois, outros pesquisadores, usando um método, com toda a tranquilidade para dizer isso, inclusive mais robusto do que o nosso, porque eles analisaram os dados, não especificamente dessas vacinas, mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido, caso tivéssemos adquiridos, e eles estimaram 145 mil mortes, especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal. Próximo slide, por favor. Então, as considerações finais, muito rapidamente. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada, mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial, e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Então, eu encerro com esse slide que mostra a bandeira brasileira, com 500 pontinhos representando cada uma das 500 mil vidas perdidas, e só os pontos em preto do gráfico da direita teriam sido perdidas, caso o Brasil estivesse, repito, na média mundial, não na situação dos melhores países do mundo no enfrentamento da pandemia. Senhoras e senadoras, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer as honrosas presenças da doutora Jurema Werneck, do doutor epidemiologista Pedro Alau. São presenças importantes, fundamentais, para que nós possamos, com absoluta isenção, estabelecer referências à conclusão dos nossos trabalhos. Desde logo eu quero agradecer as recomendações trazidas aqui pela Jurema Werneck, né? Essa comissão parlamentar de inquérito, ela vai sim fazer a implementação de medidas, ela vai sim propor o aprimoramento da legislação brasileira, notadamente no que se refere a enfrentamento de pandemias e de endemias, e vamos, sobretudo, estamos aqui para isso, responsabilizar quem precisar, evidentemente, ser responsabilizado. Portanto, desde logo também, eu agradeço ao Grupo Alerta sobre esse estudo criterioso, indiscutível, sobre mortes evitáveis por Covid-19 no Brasil. Como todos sabem, o presente estudo foi elaborado com apoio do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, da Oxfam Brasil, a partir de iniciativa do Grupo Alerta, que conta também com a participação das seguintes organizações: Anistia Internacional Brasil, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social e SBPC, que, como todos conhecem, é a nossa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu vou me permitir fazer perguntas, começar pela Jurema Werneck, e queria que, desde logo, o doutor Pedro Alau ficasse à vontade também, não só para que nós possamos alternar as respostas, na medida em que sejam perguntas comuns, né, mas de modo a complementá-las se sentir necessidade. O esforço nosso aqui é para que nós possamos verdadeiramente avançar à luz desses estudos, que, como disse, queria repetir, fundamentais para que nós possamos levar adiante os nossos trabalhos. A primeira pergunta é o seguinte: o Brasil se destaca negativamente, e vimos sobejamente isso aqui, no enfrentamento da pandemia, razão pela qual cientistas
e também o relatório confeccionado pelo Movimento Alerta e pelo estudo trazido pelo Pedro Halal, mencionam um excesso de mortes no país. A primeira pergunta é o seguinte: o que exatamente esse conceito de excesso de mortes? O que é exatamente esse conceito? E o que esse conceito significa na prática? Obrigado, senador. Agradeço a oportunidade de explicar um pouco mais o conceito de excesso de morte. O conceito de excesso de morte é quase literal. Diz que, primeiro, nós temos já um padrão, entre aspas, normal de mortalidade no país, não é? Um número determinado de pessoas morrem cotidianamente, não é? Mas na presença de algum evento grave, e nesse caso dessa pandemia, a gente vê que a gente sai do padrão e passa por uma situação que é muito mais gente morreu do que o esperado. Muito mais gente morre do que o esperado. Isso é o excesso de morte. E como é que a gente calculou o excesso de morte? Como eu disse, para apenas o primeiro ano da pandemia, o doutor Pedro Halal acompanha os dados até agora, mas no caso do estudo do Alerta, nós acompanhamos o excesso de mortes nas 52 primeiras semanas epidemiológicas. E esses dados falam que são pessoas que morreram no Brasil fora do padrão, ou seja, em excesso, na vigência da pandemia, da Covid. Ou seja, morreram por Covid diretamente, mas morreram também por outras intercorrências naturais. Naturais a gente fala doenças e estados mórbidos. A gente exclui desse cálculo as mortes naturais, violências, acidentes, suicídios, não estão contados aí. Mas por causas chamadas naturais, na presença da pandemia, quantas mais pessoas morreram? E elas morreram, seja por Covid, seja porque tardaram a buscar o cuidado que precisavam, pelo medo, não é? De medo de ir ao serviço de saúde e lá era um ambiente de risco, ou porque o serviço de saúde não foi capaz de cuidar dela pelas dificuldades. É esse o excesso. Esse é o excesso, senador. Perfeita resposta. Eu queria, na sequência, perguntar aos depoentes como o Movimento Alerta e o estudo trazido aqui pelo Pedro Halal realizaram a estimativa desse excesso de morte e qual é a interpretação contextualizada do número em si. Senhor senador, basicamente são contas complementares. Eu e a doutora Jurema, inclusive, conversamos antes desse depoimento, porque, na verdade, o que aparece? 400 mil dessas 507.240 mortes poderiam não ter acontecido se o Brasil estivesse na média mundial. E aí a gente vai subdividindo essas mortes. Por exemplo, a doutora Jurema mostra que, em um ano de pandemia, 120 mil destas poderiam ter sido evitadas caso o Brasil tivesse adotado aquelas medidas que a doutora Jurema muito bem relata. Além disso, tem as 145 mil que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos comprado a vacina na primeira oferta da Pfizer e na primeira oferta da Coronavac. E aí, senhor senador, eu só quero ressaltar isso, que é muito importante. Essa conta que eu apresento da Pfizer e da Coronavac é baseada nos depoimentos que foram dados aqui na CPI. Perfeito. Então, não são 100 milhões de doses da Pfizer, são 4,5 milhões de doses que teriam chegado caso o governo tivesse respondido um dos 101, eu acho, e-mails que não respondeu naquele primeiro momento. No caso da Coronavac, o doutor Dimas disse aqui, seriam 100 milhões até maio. O que nós fizemos? Nós já tinha até aquele momento chegado 51 milhões de Coronavac no Brasil. Então, nós só consideramos as 49 milhões a mais que teriam chego. Exatamente por isso que nós chegamos nesse número. Então, é um número composto, são 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas por diferentes mecanismos de ação que o Brasil poderia ter adotado. Especificamente, se puder detalhar, para dar mais ênfase ao próprio estudo,
Qual foi especificamente o número de mortes pela negativa das vacinas no próprio cronograma? Segundo o cálculo... Vossa Senhoria tem essas planilhas aí que demonstram isso? Exatamente, está na documentação que eu entreguei para o senhor, para o presidente e para o vice-presidente. São 95.500 mortes, especificamente relacionadas à demora na assinatura da Pfizer e da Coronavac. Um outro estudo liderado por outros colegas da USP estimou em 145 mil mortes, mas aí levando em consideração todas as ações diversas que poderiam ter sido feitas em relação à vacinação. Por exemplo, o Brasil ter aderido no menor percentual ao consórcio da OMS e as outras oportunidades de vacina que, infelizmente, o Brasil não optou por assinar antes, um pouco antes. Jurema. Senhor senador, só apenas para complementar o que o doutor Pedro diz com tamanha propriedade, é dizer que o estudo do alerta, ele pega os números de mortes evitáveis, principalmente quando não havia ainda vacina disponível. É claro que a primeira vacina foi dada em janeiro, né, na Mônica Calazans, em São Paulo, todo mundo lembra. Mas nós pegamos as 52 semanas, só as últimas poucas semanas desse período é que já tinha vacina, mas a primeira dose, a gente não tem ainda o cinturão que a vacina pode fazer, ainda não chegamos a esse patamar. Então, antes da vacina, o que a gente diz é que havia outras medidas que poderiam e deveriam ter sido adotadas, e essas, se fossem adotadas, salvariam vidas. É esse o cálculo. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Aqueles que puderam, evidentemente, né? Aqueles que puderam usar o máscara de qualidade, aqueles que puderam ficar em casa, aqueles que tiveram consciência e puderam, não fizeram aglomerações. Então, isso já, mesmo assim, nós chegamos a 305 mil mortes em excesso e 120 mil que poderiam ter sido evitadas. Se a gente conseguisse implementar as medidas de forma consistente, isso não teria acontecido. O estudo do Movimento Alerta e também o estudo do professor Pedro Halal mostram que 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas se medidas não farmacológicas para a redução da transmissão do vírus tivessem sido efetivamente adotadas no Brasil. Ambos tiveram já a oportunidade de descrever aqui essas medidas não farmacológicas consideradas pelo estudo. Eu queria uma reflexão dos dois. De que forma essas medidas foram implementadas no Brasil? Quais os resultados observados que são diferentes dos observados em outros países do mundo? Olha, senador, obrigada. Eu acho que os números, os dados já são específicos, a fonte, né, a metodologia científica, o conhecimento, a ciência disponível já mostra. Mas, já que o senhor pede uma reflexão, eu vou dizer que faltaram muitas coisas, não é? Faltaram muitas coisas. O doutor Pedro Halal falou do desencontro de comunicação, as fake news, já falou. O nosso estudo, as nossas recomendações, quando a gente pede uma frente nacional, a gente está dizendo de outra forma é que faltou liderança nacional. É responsabilidade. Na presença de uma epidemia, de uma pandemia, a responsabilidade é da liderança nacional. E é fácil de entender, porque a liderança nacional tem todas as informações e consegue administrar. Obviamente que é preciso ter união, é preciso que não haja essa política de salve-se quem puder, nem de uns contra os outros. É preciso que a liderança lidere, senador, para que a gente possa, numa mensagem única, garantindo a confiança da maioria da população, garantindo a adesão de todas e todos, fazer a diferença. Isso, infelizmente, faltou e ainda falta. E esse é o apelo que o Alerta faz também. É preciso liderança, uma liderança nacional firme, baseada em evidências, que cumpra e faça cumprir as medidas necessárias para salvar vidas. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunto se quer complementar, por favor, Pedro. Rapidamente, senhor senador. Basicamente, eu apresentei aquele slide que fala dos 7 pecados capitais. Mas, já que a doutora Jurema abordou vários deles, eu queria só focar no beabá do controle de doenças infecciosas,
Em qualquer momento da história da humanidade, doença infecciosa se controla com testagem, rastreamento de contatos e isolamento dos casos suspeitos. E o Brasil tem indicadores vexatórios em testagem, em rastreamento de contatos e em isolamento. Só para uma resposta direta, senador, quando as pessoas no Brasil têm Covid, ninguém pergunta para elas com quem que elas tiveram contato nos dias anteriores. Esse é o beabá do controle de doença infecciosa, para que essas pessoas sejam isoladas e evitem o risco de transmitir para outras pessoas. Infelizmente, essa estratégia não foi adotada como estratégia política de saúde no Brasil. Considerando a subnotificação dos casos da Covid, qual seria aproximadamente a quantidade de pessoas que já foram efetivamente infectadas pelo coronavírus no Brasil? Há condição de termos precisamente esse número, professor? Exatamente, senador. No EpiCovid, que o estudo que eu apresentei, no meio do ano passado, eram 6 vezes mais. Ou seja, 6 vezes mais infectados do que aparece nas estatísticas oficiais. Mas, senhor senador, hoje esse número mudou, porque obviamente houve evolução na testagem, mais gente ficou sabendo que tem a doença. A estimativa hoje é ao redor de 50 a 60 milhões de brasileiros e brasileiras já tiveram contato com o vírus. Ou seja, de 3 a 4 vezes mais do que aparece nas estatísticas oficiais.